Olá, internautas! Estamos aqui indo para o 5º programa da Oficina de Prosa com um convidado de Ourinhos. Ele é do diretório do PT, já foi candidato do PT em Ourinhos a prefeito, a deputado, e gostaria de estar agradecendo a sua presença hoje aqui no nosso programa, deixar o espaço para se apresentar, como está a sua situação, a tua situação no momento, como está a luta lá em Ourinhos, o que está acontecendo lá na cidade de Ourinhos, como que está a situação do PT e a sua situação, a atual situação. Eu agradeço o convite, é uma alegria estar aqui com vocês, com o Rômulo, com o Bruno. Na verdade, a minha militância política começa bem antes do Partido dos Trabalhadores, né? Eu fui líder estudantil na década de 70, né, na universidade, participei da luta contra a ditadura, pela anistia, pelas eleições diretas, e fui militante do velho MDB, o Manda Brasa, né? Na época era o único partido de oposição permitido. No Partido dos Trabalhadores eu tive a honra de presidir o partido por 2 legislaturas e pude ser escolhido em 2016 e 2018 para fazer um embate, especialmente um embate ideológico, num momento muito difícil do país, onde já se avolumavam as ações pró-golpe, né? Onde já havia uma conspiração da direita para chegar ao poder por vias não democráticas, já que eles haviam perdido as últimas eleições para presidente, e esse movimento todo depois desaguaria na extrema-direita chegando ao poder, e nós sabemos o que aconteceu com o país. Eu tive a oportunidade e cumpri a obrigação neste momento muito difícil, em disputar 2 eleições em condições adversas para fazer defesa, né, da democracia, sobretudo, para enfrentar o movimento golpista, não é? E para levar, não deixar morrer a resistência, porque na época o PT e os partidos mais à esquerda estavam completamente demonizados pelo discurso da grande imprensa, a partir do início da Lava Jato, especialmente, né? Que hoje nós sabemos que era uma farsa-jato, né? Era um movimento intrinsecamente corrupto para chegar ao poder e para fazer disputa política. Mas é isso, a história inicial é essa. Só reforçando aqui, o Mário Ferreira, eu não citei o nome dele inteiro, aqui é Mário Ferreira e foi presidente do PT também em Ourinhos, né, já? Sim. Então, Sr. Mário, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação hoje à economia do país, a diferença com relação ao governo passado e as novas mudanças em tão pouco tempo com o Haddad no poder. Eu até brinco e falo assim, poxa, o Haddad perdeu de governador do estado de São Paulo. Eu acho que o estado de São Paulo perdeu, mas o Brasil ganhou, né, Mário? Nós vivemos um momento no Brasil, a partir do golpe de 2016, né, com a chegada do Temer ao poder, o país passou a uma fase em que o neoliberalismo e o rentismo passaram a ter centralidade completa na economia, né? Então, eu acrescentaria uma terceira vertente, né, além do movimento neoliberal, além da questão de privilegiar o rentismo, né, o financismo na economia, a terceira vertente que se instalou no poder a partir de 2016 foi a transferência de renda dos mais pobres, da classe trabalhadora, dos menos aquinhoados pela economia para o andar de cima, né? O golpe, tudo isso foi feito, e para isso eles tiveram que lançar a mão do entreguismo também, porque se você pegar as primeiras medidas econômicas
econômicas adotadas lá no governo Temer, quais foram? A primeira foi acabar com o regime de partilha, que tirou da Petrobras o monopólio da questão do petróleo, né? E sufocou os recursos que viriam para a saúde, para a educação, a partir do modelo de exploração que estava em vigor na Petrobras. E desnacionalizar a economia. As privatizações vieram na sequência. E a segunda medida foi o teto de gastos. E essa foi uma mudança econômica crucial. Quer dizer, o país estabeleceu um teto para que o governo pudesse gastar em tudo, exceto para financiar o juro da dívida. Isso a população não sabe, né? Que no Brasil você não pode, você tem limite para gastar em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, enfim, em todos os serviços, né, que atendem a população, mas você não tem limites para gastar com juros. E aí, entrando na questão próxima, que é discutir o orçamento. Nós temos que entender, a população, se entendesse isso, e a grande imprensa faz questão de não levar esta informação, de tornar o debate raso. Isso acontece principalmente nas bases. Você pegar os nossos municípios, a discussão política ela é rasa. Dificilmente você consegue discutir projetos, discutir economia dentro do município, discutir as implicações do modelo econômico nos municípios, porque quando você fala, mas colocou limite, isso é uma coisa lá do orçamento da União. Não, é uma coisa que inviabiliza a chegada de recursos no município para pagar professores, para garantir vaga na creche, para ter medicamento no posto de saúde. Isso vem do orçamento da União, boa parte desses recursos, né? Então, a compreensão disso eu acho fundamental, né, para que a população forme uma consciência. E é por isso mesmo que a gente vê nos municípios, infelizmente, um vício em que as discussões todas passam por duas coisas que me deixam arrepiado. Quando eu vejo um político defendendo essas coisas, eu já fico com o pé atrás. Fico com o pé atrás. É o político que defende interesses próprios, que entra na política para tirar vantagem, né? E aí tem aquele negócio de nomear o fulano, de acertar um negócio com uma empresa dele dentro do serviço público. E o segundo grupo é o pessoal que usa a religião para fazer política. Porque isso é uma covardia com o povo menos preparado. Você tira a discussão daquilo que é importante para a política, para a administração pública, e leva para um campo emocional, emotivo, né? E as pessoas, cada um tem sua religião, mas eu acho que o uso da religião para a discussão política, né, é uma condição que inviabiliza a profundidade do debate, né? E é ruim para a religião, porque desrespeita a religião, usa a religião, e é ruim para a política, porque não aprofunda a conversa. Mário, aproveitando sua presença aqui, para esclarecer aos internautas aí, dia 8 de janeiro tivemos uma possibilidade de golpe no Brasil, que os atentados lá que invadiram a Brasília, né? E aproveitando sua história de luta, histórico de luta, lutou contra a ditadura por diretas já, gostaria que você explanasse um pouquinho sobre o que é a ditadura, como foi a ditadura, essas pessoas que lutaram dia 8 de janeiro. E muitas pessoas aqui no interior não têm conhecimento do que foi a ditadura, o que é a ditadura. Gostaria que você, como pessoa que participou desse movimento contra a ditadura, colocasse o que é a realidade. Eu, na época de universitário, já no ensino médio, nós convivemos com a fase mais dura da ditadura de 64. Né, que foi em 68 a instituição do AI-5, né, em dezembro de 68, que foi um ato que
rasgou a Constituição e impôs ao país uma centralidade no Executivo. O Executivo podia tudo. Então, deputados foram cassados, os prefeitos das capitais, os governadores eram nomeados, criou-se os senadores biônicos, porque quando a ditadura perdeu a eleição para o Senado... Mário, desculpa cortar você, esses vereadores, esses prefeitos que apoiaram aí esse golpe, eles acham que ia continuar do jeito que está, né? Eles iam continuar tendo eleição. Aí é o seguinte, eu acho que tem várias razões para esse movimento de extrema-direita, porque é um movimento de extrema-direita, né? Com viés fascista. Esse movimento para tentar dar o golpe, porque na verdade golpe não tem tentativa de golpe, né? É golpe. É golpe. Tem golpe que dá certo e golpe que dá errado. Quando ele dá certo, a gente não tem como dizer que deu errado, porque eles não deixam. Se o golpe tentado em 8 de dezembro, 8 de janeiro, tivesse êxito, provavelmente nós não estaríamos aqui. Com certeza. Não estaríamos podendo discutir isso. Então, tem várias razões, retomando, para as pessoas participarem disso. Muita gente financiou e entrou para o golpe por interesses econômicos, para manter o modelo econômico, né? Que é um modelo econômico que beneficia a concentração de rendas. Então, o pessoal que tem muito dinheiro, e eu não estou falando aqui de ninguém de classe média, nós precisamos deixar bem claro que o médio empresário, o pequeno empresário, o médio produtor rural, até alguns poucos grandes produtores rurais regionais, né? Esse pessoal não é o pessoal que comanda a economia que é beneficiado. Eles são usados muitas vezes, né? Os grandes mesmo, eu falo aí de 3.000, 4.000 pessoas, né, no máximo, que detêm patrimônios bilionários. Essa gente que tinha interesse no golpe, por quê? Porque o modelo econômico que estava lá, do Estado mínimo, que desregulamenta o Estado, possibilitou todo tipo de negociata para ganhar dinheiro, as privatizações, né? Em torno das privatizações tipo Eletrobras, a Petrobras já foi fatiada, a BR Distribuidora foi vendida, as refinarias foram vendidas, né? Tudo na Bacia das Almas, né? Subfaturado. Eu vou dar nomes aqui, vou falar, nós tivemos agora há pouco, vou dar um exemplo, o escândalo da Americanas. O que aconteceu no escândalo da Americanas? Uma empresa privada em que falsificaram os balanços, apresentaram um resultado irreal, a empresa já vinha com problemas, dando menos lucro do que aparentava, endividada, e eles mostravam para os acionistas que a empresa ia muito bem, obrigado. Os executivos ganharam muito dinheiro com isso, os acionistas que detinham os controladores retiraram muitos dividendos, bilionários, e depois a empresa quebrou, e está aí agora, né? Fornecedores sem receber, trabalhadores sem receber. Então, esse modelo é um modelo do governo que começou com o Temer e que foi aprofundado no governo Bolsonaro. O Bolsonaro não governou a economia, ele entregou para o senhor Paulo Guedes, que é um preposto do capital financeiro, é um preposto dos grandes investidores. Então esse pessoal tinha interesse. Aí tinha um outro grupo ideológico, né? Por razões de temos medo do comunismo, porque, né, a questão da religião, vão fechar as igrejas, né? Tá aí, felizmente, nós tivemos eleição, o Lula foi eleito, né? Nada foi desapropriado, não havia sido dos 2 governos anteriores, né? As igrejas continuam funcionando com plena liberdade, quer dizer, não aconteceu nada, mas ainda tem gente que acredita, né? E os meios de comunicação de massa que são controlados por essa minoria, né? O pessoal lá da Faria Lima, né? Detém o dinheiro do país,
ainda continuam contando certas lorotas, escondendo a verdade da população, porque para eles não interessa mudar o regime. Né? Não interessa.